Rapaz, algo meio que inimaginável para muitos pode acontecer no futebol pernambucano. O Sport entra em negociação, né, tá tentando estreitar relações com o Santa Cruz para poder mandar alguns dos seus jogos no Arruda, principalmente visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou explicar um pouco dessa condição curiosa, por que isso está acontecendo, por que isso pode acontecer na sequência do ano. Antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link em grupos de amigos, em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Vou deixar aqui alguns trechos da matéria da Camila Souza, do GE Recife, explicando também essas condições, e eu vou complementando com a minha fala, né? Assim, para quem não vem acompanhando muito o Sport nos últimos meses, o Sport vem fazendo uma grande reformulação no estádio, na Ilha do Retiro, principalmente em se tratando de gramado. Cavando, tá mudando o sistema de drenagem, tá tendo uma ampla realmente reformulação, principalmente no gramado da ilha, e isso já era algo planejado desde a temporada passada. Inclusive, quando o Sport disputava a Série B, a reta final de Série B com a expectativa de acesso, já havia esse planejamento, se o Sport jogaria na Arena Pernambuco a Série A ou a Série B do Brasileirão de 2024. O Sport não conquistou acesso, mas o planejamento de mudança, de reformulação do campo seguiu. E o Sport vem mandando seus jogos na Arena Pernambuco, tanto o Campeonato Pernambucano como Copa do Nordeste, inclusive nos dois próximos confrontos, né? Tem confronto contra o Ceará, tem confronto contra o Náutico, eles serão realizados na Arena Pernambuco. Só que o que está pesando para o Sport dentro desse planejamento de disputar os próximos jogos na Arena Pernambuco ou não? E por isso existe esse estreitamento com o Arruda. A questão de custo, o aluguel da Arena Pernambuco, e isso somado também à condição, à possibilidade do Sport não ter torcida em alguns dos próximos jogos. Então, o Sport teve um julgamento inicial sobre toda aquela condição de alguns integrantes de organizada do Sport terem atacado com pedras um ônibus do Fortaleza. Foi punido inicialmente com 8 jogos sem a presença, com portões fechados, mas vai ter um novo julgamento após a prisão do vice-presidente e do presidente da organizada, responsáveis, né, que seriam responsáveis pelo ato. Vai ter um novo julgamento no dia 9, para definição se de fato esses jogos com portões fechados eles podem ter uma redução de pena ou não. Enfim, muito na base, eu estou deixando inclusive um trecho da matéria aqui ao lado, muito a partir dessa condição dos valores do aluguel da Arena Pernambuco. O que já aconteceu até o momento? Já houve uma conversa inicial entre o presidente do Sport, né, o Yuri Romão, e o Bruno Rodrigues, né, que é um dos representantes do Santa Cruz, e houve já uma aproximação inicial, já houve um primeiro contato, e um primeiro contato positivo. Ainda não teve nenhum desfecho, ainda não teve nenhum ponto fechado sobre isso. O que está sendo muito pesado nesse momento? A questão de valores para o aluguel do Arruda, e a questão também das condições estruturais do Arruda. Então teria que ter algumas reformas, e isso é o que a matéria também traz. Teria que ter algumas reformas estruturais para o Sport jogar lá no Arruda como mandante, principalmente olhando para a Série B. Tem um outro ponto também que a matéria traz, que é a questão de se o Santa Cruz conquistar uma vaga para a Série D, como é que seria essa divisão de mandos de campo. Eu não vejo nem tanto problema. Se o Santa Cruz, o que eu acho difícil, inclusive para quem não está acompanhando muito a vida do Santa Cruz, tem um card aqui em cima falando sobre a condição do Santa Cruz, que vai ser julgado nessa quinta-feira, inclusive dependendo do momento do vídeo que você está vendo, Santa Cruz já foi julgado, o caso do Santa Cruz contra o Democrata, mas se você não está entendendo muito, tem um
um card aqui em cima que eu estou explicando. Então tem essa possibilidade do Santa Cruz ter também calendário e dividir esse mando de campo, como seria essa divisão, mas eu não vejo nenhum grande problema em relação a isso, né? Porque a gente vê Castelão recebendo Fortaleza e Ceará, Rei Pelé recebendo CSA e CRB, isso nos exemplos mais próximos, né? Exemplos de Nordeste. Então eu não vejo nem tanto um problema essa questão de divisão de mando de campo poder atrapalhar um ou outro. O que realmente está pesando é a questão do julgamento, né? Se o esporte vai ter uma pena realmente muito bruta, no sentido de serão os 8 jogos ou não, e principalmente essa questão do aluguel da Arena Pernambuco. Quem perde muito com essa questão de se o esporte for jogar no Arruda, quem perde muito, na minha opinião, o único lado que perde é a Arena Pernambuco. Teria uma condição de uma negociação talvez mais simples, de tentar amenizar um pouco esse lado financeiro para possibilitar jogos por lá, e vai se tornar, se de fato ter essa confirmação do esporte jogando no Arruda, vai se tornar um elefante branco. Dificilmente vai ter algum grande jogo por lá, talvez um jogo de maior proporção o esporte pode levar lá para a Arena Pernambuco. No momento, a Arena Pernambuco não foi comunicada, pelo menos é isso que ela afirma, até porque as negociações ainda estão em andamento lá entre Sport e Santa Cruz. Deixa um pouco aqui a sua opinião, vi alguns comentários em relação o Sport vai jogar lá no Arruda, enfim. Eu acho que assim, mesmo se tiver a possibilidade de ter torcedor, o Arruda ele gera um ponto que a Arena Pernambuco não traz, que é a questão da logística para o torcedor em si, né? Jogar na Arena Pernambuco tem toda uma questão de movimentação do torcedor, a logística não é fácil, o estádio não é muito bem posicionado no sentido de Recife, né? Não fica nem de fato em Recife, numa parte central. O Arruda já, entre aspas, ele teria um ponto positivo por esse lado, mas tem as questões estruturais que aí também entram um pouco nessa negociação. A minha opinião se der certo, eu acho que é um ponto muito positivo, tanto para Santa Cruz, que dependendo ali da condição pode ficar com seu estádio parado, teria esse aluguel já para gerar alguma renda, e tanto para esporte, né? Se funcionar realmente essa condição do esporte jogar no Arruda, eu acho que é bem positivo. Para a Arena Pernambuco fica esse outro lado, né, de uma Arena Pernambuco, que é um estádio grandioso, mas um estádio que, infelizmente, diante de todas as condições, é um estádio que pode ser deixado de lado pelo valor do aluguel, pelas condições de logística, enfim, tudo que eu já deixei aqui no vídeo. Deixa um pouco da sua opinião nos comentários, se você é torcedor do esporte, se você é torcedor do Santa Cruz, se você é de outras torcidas, mas também quer deixar a sua opinião aqui nos comentários em relação a isso, deixa aqui a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, compartilha o link, deixa o like. Vou ficando por aqui. Até a próxima.